Na verdade, foram duas grandes tempestades. A primeira molhou o terreno. A segunda encontrou o terreno molhado e o terreno praticamente derreteu, né? E agiu até grandes distâncias, porque das encostas foi para dentro dos rios, e nos rios que transbordaram, esparramou a grandes distâncias, destruindo tudo que havia nas margens desses rios. Só na bacia do Córrego Dantas, o que é a bacia do Córrego Dantas? É toda a área que é drenada por esse rio aqui. Ou seja, para onde os rios que são afluentes deles caem, e qualquer encosta dessa, que se chover, desce para esse rio ou para os seus afluentes. Só nessa área foram contabilizados mais de 2.500, 2.000 e tantos cicatrizes de deslizamento. Ah, foi horrível, né? Porque nós ficamos presos lá, sem poder sair aqui, nem podia sair aqui, nem podia sair por lá. Isso aqui, por exemplo, está posto em cima da janela, não tinha como sair. Aí a gente saiu pelo muro lá em cima, jogaram uma corda e tiraram a gente. Muito trovão, e inclusive eu tirei o meu filho de dentro do quarto com medo dos barulhos, do vento. A gente saiu aqui em casa, a gente achou que as pedras estavam rolando em nossa direção, que o morro estava descendo. Nós medimos o horário, né? Perguntando para as pessoas a que horas caiu em vários lugares. E é interessante que a gente observou que foram intervalos de tempo pequenos, onde um deslizamento e outro acaba provocando um terceiro, que provoca um quarto, e é como se fosse uma reação em cadeia. E isso à noite começou, a chuva se intensificou. Quando deu mais ou menos meia-noite, acabou a luz e a chuva cada vez mais forte. E já sentia, já sabia que um drama já estava acontecendo. Só não tinha ideia da dimensão. 4 dias sem poder sair. Nós ficamos, né, na casa, sem água e sem luz, ficamos lá. Ficamos isolados. E depois eu fui fazer a transposição de pessoas no rio, que o rio estava muito alto, não tinha muita água e as pessoas estavam isoladas do outro lado do bairro, então a gente conseguiu um barquinho e uns 500 metros de corda, e aí com esse material a gente estabeleceu lá o barco com o máximo de segurança que a gente podia prover, e a gente conseguiu atravessar bastante famílias. E no âmbito da universidade, muitos especialistas que vieram ver o que havia acontecido também ficaram impactados com a magnitude. Foram milhares de deslizamentos que aconteceram durante poucas horas de chuva. Essa tragédia no do estado do Rio foi notícia nos jornais internacionais. Na Grã-Bretanha, os sites da rede TV BBC e o jornal The Guardian destacaram o número de mortos. A rede americana CNN lembrou das pessoas que ficaram desabrigadas. É a maior tragédia da história dessas cidades, afirmou El País, da Espanha. Os deslizamentos e enchentes também ganharam as páginas do italiano La Repubblica e do francês Le Monde. Num dos bairros mais afetados da cidade, o dia a dia ainda é difícil para os moradores. 10 dias depois da tragédia, nossa equipe foi ao Córrego Dantas e encontrou mais alguns personagens desta história, que está longe de ter um fim. As pessoas não têm mais como vir aqui buscar seus pertences, seus móveis. Virou um cenário de horror, um cenário de destruição, que vai virar um bairro fantasma mesmo aqui no Córrego Dantas. Não tem mais o que as pessoas fazerem aqui, não tem mais como morar, como voltar. As ruas estão sem calçamento, tudo foi acabado. E é muita pedra, muito entulho, muita lama. Num bairro que era considerado pacato, um bairro bom por muitos friburguenses, se transformou agora em nada. Aí a gente, de repente, ouve as notícias que vinham da cidade, que vinham da prefeitura, que vinham da Câmara de Vereadores, é que o bairro tinha acabado. Então isso também nos motivou ainda mais a gente se organizar para poder reconstruir, mostrar que o bairro não acabou, né? Sobretudo porque a gente estava aqui
trabalhando, reconstruindo. Mas só que ficou poucas pessoas, mas a gente já está se habituando, né? Assim, o que fez mais diferença foi que muitos moradores tiveram que sair do bairro, né, para ir para outros locais, né? O bairro acabou diminuindo, né, a quantidade de moradores. A gente está sobre o rio Córrego Dantas. Já foi um rio, um dia, onde eu tomava banho, então eu chegava na margem e mergulhava, porque tinha muita água. Então, o processo de desmatamento, ocupação irregular, diminuiu a vazão, diminuiu a quantidade de água do rio. Aí o rio se tornou, de fato, um córrego. Ele era limpo, assim, as pessoas pescavam, tomavam banho de rio, né? E depois, com a chegada de muitas indústrias, o rio acabou ficando muito poluído, né? E muita sujeira no rio. Então, eu acho que isso aí ajudou a agravar. A falta de conservação, a falta de cuidado com o rio acabou trazendo muito dos problemas que a gente viu, né, em 2011. E certamente que todos nós nos perguntamos, e agora? Como é que nós vamos nos preparar para enfrentar uma outra chuva forte como essa? Porque ela é esperada, ela não foi novidade. Aconteceu nos anos 60, na mesma Serra do Mar, na Serra das Araras, um evento de tal magnitude, muito similar ao que aconteceu em Nova Friburgo, em Teresópolis, em Petrópolis. A coisa mais importante dessa obra toda aqui é o porquê dela. Bom, e aí começou um outro processo da gente começar a cobrar a efetividade do projeto, né? Então era um diálogo permanente também com representantes do Estado para que se construísse o projeto. E então, num dado momento, nos foi dito que seria inviável por uma questão de custo-benefício, o projeto seria um projeto de alto custo e que não valeria a pena, que todos teriam que sair dessa localidade, dado o risco que existia ali. Essa área toda aqui, embaixo, toda essa área aqui, que vocês estão vendo, ela é formada aí por um solo transportado, né? Um colúvio, um talos de material todo proveniente dessa mesma encosta aqui que deu origem. Então ela por si só, por se tratar de um corpo de talos, por se tratar de um material já transportado, ela não se prestava à ocupação desde o início. E a ocupação se deu. Então, quando houve a tragédia, a questão que se colocava era essa. Bom, é uma obra com investimento grande, vale a pena? Ou vale a pena desocupar e indenizar as pessoas? Então nós voltamos para conversar com a comunidade dali e as pessoas disseram que não queriam a obra, que não queriam sair dali. Então, com essa decisão, nós voltamos para dialogar novamente com o poder público. Porque se não fosse associação, nós estaríamos na mesma situação. Porque o Sandro, por exemplo, o pessoal da associação, não só ele, mas todos eles, correram muito atrás. E agora nós temos mais um espaço de convivência, além dos bares, das ruas, das lanchonetes, nós temos agora o Centro Sociocultural, que é esse espaço de convivência e de política social. A obra está aí e ela aumentou bastante a segurança das pessoas. Sem dúvida, é um sistema importante, necessário, né, mas que carece de aprimoramento, né? Carece de aprimoramento pela avaliação da comunidade. Porque depois disso a gente fez vários cursos, muitas pessoas fizeram, ainda fazem, né, alguns cursos de primeiros socorros, alguns cursos, assim, teve a questão do loop deck que eles fizeram aqui no bairro, a questão da sirene que eles colocaram, mas eu acredito que o povo não participa dessa parte, porque eles acham que eles estão seguros. Né? Porque, por exemplo, da última vez, ou às vezes que tocaram, as pessoas não atenderam ao chamado.
do alto-falante. Né? Então era recomendado que as pessoas saíssem de suas casas para ir para o ponto de apoio. E as pessoas não foram. Mas a procura nos pontos de apoio é muito baixa. As pessoas não costumam deixar suas casas para ir para o ponto de apoio. No último evento que a gente teve, que abriu os pontos de apoio, a gente não recebeu ninguém. As pessoas que saíram de casa procuraram casa de amigo, casa de parente, mas não foram para o ponto de apoio. E aí, quem é que pode trabalhar nessa preparação? Quem convive já com as chuvas fortes, portanto, os residentes dessas áreas montanhosas, a população, principalmente a população mais antiga, que já vivenciou outros eventos extremos de chuva, com deslizamentos. Córrego Dantas, segundo o levantamento feito pela Defesa Civil, tem bastante casa na área de risco também. E são pessoas que não concordaram com não aceitaram essa negociação. A população tem uma vivência muito grande desses eventos. Então, juntos, a população que reside nessas áreas sujeitas a esses fenômenos que provocam ou podem provocar desastres. A universidade, né, com os seus estudos para poder detectar quais são as áreas que têm maior potencial de deslizar. A Reger surgiu, a gente trabalhava, o UFRJ trabalhava lá em cima, em Córrego Dantas, fazendo pesquisa básica mesmo para entender os deslizamentos, e por outro lado a Associação de Moradores de Córrego Dantas estava lutando pelos seus direitos, pela reconstrução do bairro, e a gente mutuamente se encontrou porque os dois sentiram necessidades. A gente de incorporar o conhecimento popular nas nossas pesquisas e entender, para avaliar risco, entender o que eles pensavam que era importante, o que era risco às comunidades, e a comunidade precisava de apoio em várias ações que estava fazendo. E daí dessa parceria que inicialmente era do GEUECO UFRJ com a Associação de Moradores de Córrego Dantas, a gente começou a fazer algumas ações conjuntas, apoiamos eles no licenciamento da sede, ajudamos eles a fazer uma proposta de zoneamento para o plano diretor do bairro de Córrego Dantas, e rapidamente a gente percebeu que juntos a gente era mais forte, mas a gente ainda não era forte o suficiente. E aí surgiu a ideia, nesse diálogo entre universidade e movimento social, né, Associação de Moradores, da gente trazer novos parceiros. E aí, no final de 2014, a gente propôs um seminário e propôs a criação de uma rede. De quê? Qual é a nossa ideia? É criar um sistema que reduza os riscos gerados pelos desastres socioambientais. Se nós conseguirmos eliminar mortes, sucesso. Se nós conseguirmos adaptações que reduzam as perdas que nós assistimos de magnitude catastrófica em 2011, certamente nós vamos ser bem-sucedidos nesse desafio que é aprendermos todos juntos a conviver com as chuvas fortes. Com a ideia de quê? Qual é a nossa ideia? É criar um sistema que reduza os riscos gerados pelos desastres socioambientais e que atenda às demandas e às necessidades da comunidade a partir deste diálogo que a gente chama de ecologia de saberes, que é um diálogo do conhecimento científico com o conhecimento popular para construir novos conhecimentos que ajudem a melhorar a qualidade de vida daquelas populações que estão na bacia do Córrego Dantas e que, de uma certa forma, a partir deste diálogo, a gente vai construindo novas sabedorias que permitam a gente reduzir os riscos de desastres. Porque a gente pode chegar antes que a casa caia e a gente pode construir mecanismos de adaptação, não só com construções de engenharia, mas principalmente com a mobilização social da população, né? Afinal, a gente sabe cuidar da nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade. E se nós ajudarmos uns aos outros, certamente que no próximo verão chuvoso, onde as terras comecem a deslizar, nós não vamos ver mais perdas de pessoas como nós vimos em 2011. Então
segredo está bem guardado aqui, nessa canção que quase ninguém vai ouvir, que ninguém vai ouvir, que ninguém O Córrego Dantas estava lutando pelos seus direitos, pela reconstrução do bairro, e a gente mutuamente se encontrou porque os dois sentiram necessidades. A gente de incorporar o conhecimento popular nas nossas terreno praticamente